Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal, o meu segundo vídeo. Eu fiquei um tempo sem postar, como vocês podem ver aí, mas não foi um tempo ruim assim, sabe? Um tempo tipo, pô, tenho que postar vídeo, tenho que ter ideia. Não, foi algo bem natural pra mim. Eu nunca tive na minha mente a ideia de começar a postar vídeo, sabe? A falar o que eu penso, colocar minha cara aqui no YouTube. E pra falar a verdade, eu tinha um pouco de medo disso, sabe? Eu tinha um pouco de receio, um pouco de insegurança. Hoje o papo é esse, é falar sobre o medo e a insegurança e a zona de conforto. O medo é uma coisa que todo ser humano vai ter, no meu ponto de vista. Todo ser humano tem medo. Mas isso depende de como a gente lida com o medo, entendeu? Eu acho que o medo a gente pode lidar de três formas: fugindo, enfrentando e domando. Fugindo. Por exemplo, eu tenho medo de andar no centro de noite. Tenho medo de ser assaltado no centro de noite. Isso é uma coisa que eu vou fugir. Eu vou evitar ao máximo andar no centro de noite, porque eu não quero ser assaltado, né? E nem nada do tipo. Enfrentar, porque, tipo, se eu tenho medo de pular de avião, eu posso enfrentar. Pular de paraquedas, no caso. Eu posso enfrentar, eu posso ir lá pular de paraquedas. E, pô, não tenho mais medo, porque eu pulei. Só que também tem o terceiro, que eu acho que é muito importante. E é uma coisa que é um modo de ver que não tá presente, no meu ponto de vista, não tá presente nas pessoas como deveria estar. Que é saber domar o medo. O que é domar o medo? É tu sentir medo e mesmo assim tu agir, tu tomar iniciativa, tu saber que, tipo, aquilo é um sentimento que tu vai sentir isso e agir mesmo com o medo. Isso que eu quero dizer. Por exemplo, um exemplo meu. Essa semana eu tava pensando em alguns investimentos que eu queria fazer, sabe? E um investimento que eu queria fazer pedia muito dinheiro meu. Por eu não ter emprego, não ter fonte de renda, é um dinheiro considerável para mim. E não é uma renda, um investimento que eu vou pagar e já vou receber. Não, não é isso. Então eu teria que ter coragem de me arriscar nisso, entendeu? E isso de arriscar já dá pra linkar em outra coisa, que é tipo, enquanto tu for jovem, tu tem que arriscar. Mas isso depois eu falo. Enfim, essa questão de medo, eu pensei, pô, eu tenho medo de pagar o valor, que pra mim é alto, e não ter retorno depois. Mas daí eu pensei, pô, vou agir com medo mesmo, entendeu? Vou agir com medo mesmo. Vou comprar, vou me esforçar pra dar certo. Se não deu certo também, pô, paciência, pelo menos eu tentei. Seria melhor eu me arrepender de ter comprado do que me arrepender de não ter comprado, de ficar sempre na dúvida. Pô, será que aquele curso, aquele programa iria mudar alguma coisa na minha vida? Eu prefiro pagar e ver, pô, esse programa não mudou nada na minha vida, entende? E toda vez que a gente enfrenta o medo acaba nos gerando desconforto. Só que muitas pessoas acham que o desconforto é inimigo nosso. Nossa, não, que desconforto, credo, pra que sentir desconforto, pra quê? Só que aí que tá, o desconforto é algo muito importante na nossa vida. Tu tá no nível 5 de vida, tu quer chegar ao nível 10 de vida, no nível 6 pra cima, tu nunca vivenciou, sabe? Então tu não tem experiência nenhuma, tu tem medo, tu tem receio, tu tem ansiedade, tem incerteza. Mas do 5 pra baixo tu já viveu, então tu tá confortável nessa zona. Só que se tu quer chegar até o 10, tu tem que ficar desconfortável e chegar no 6. Daí quando tu chegar no 6, tu vai estar confortável do 6 pra baixo. Daí tu tem que ficar desconfortável para chegar no 7. Daí do 7 para baixo tu vai estar confortável. Entende? Então, se tu começar a olhar de outra forma, talvez não seja tão ruim como tu pensa, entendeu? Eu, por exemplo, eu tava no aniversário com um amigo meu e eu tava numa mesa assim, tipo, era um salão assim de mesas, e a gente tava comendo pizza. Eu tava do lado de três guri que eu nunca vi na vida, não conhecia, nunca conversei. E toda vez que eu desligava o celular, eu botava no bolso, eu ficava desconfortável. Eu ficava, pô, o que é isso aqui? Todo mundo quieto, nossa mesa, né? Todo mundo quieto, nunca vi esses guri na vida. E daí eu falei, pô, vou ficar aqui desconfortável. Não tô nem aí, vou ficar. E daí eu fiquei com o celular no bolso, um olhando pra cara do outro. De repente surgiu um assunto, a gente começou a falar do assunto. E daí, o que tava desconfortável pra mim já não tava mais também, porque eu me incluí no papo, a gente começou a conversar. Se eu tiver que falar alguma coisa, se eu quiser falar alguma coisa, eu vou falar, eles vão me acolher, vão me escutar, porque eu já tinha passado por isso, uns minutos antes, mesmo que seja. Os pensamentos, eles geram sentimentos, e os sentimentos geram ações, e as ações geram resultados. É muito importante entender isso, que o mundo interior muda o mundo exterior. É tipo um jogador na Copa do Mundo.
Pênalti decisivo. Se errar, acabou. Pênalti. Ele tá fora da zona de conforto. Se ele estiver pensando, se eu perder o pênalti e se eu errar, o que vão falar de mim? Será que eu vou ser convocado de novo? Se ele pensar coisas ruins, ele vai ter sentimentos ruins. Que ele vai ter insegurança, ele vai ter fraqueza, ele vai ter ansiedade. E esses sentimentos vão gerar resultados, que é bater o pênalti mal, bater o pênalti nervoso, chutar mal, chutar fraco, chutar pra fora. E essas ações vão gerar resultados, que é o time dele eliminado. Entenderam? Então, é muito importante sempre a gente estar bem conectado com a mente antes de tomar qualquer decisão. O jogador, por ele estar fora da zona de conforto dele, que é bater o pênalti com a seleção, que é o ápice do jogador de futebol, ele saiu da zona de conforto dele, que foi parar de jogar pelo time dele e começar a jogar pela seleção. Óbvio que não foi uma escolha dele, ele se dedicou, ele tá na seleção. Mas querendo ou não, ele tá fora da zona de conforto dele, porque se ele tá jogando no time dele e ele vai bater um pênalti no jogo normal, é uma coisa. Agora bater o pênalti com a camisa da seleção é outra, entendeu? É uma responsabilidade muito maior e é um desconforto maior por ter uma maior responsabilidade. Mas no momento que ele chuta o pênalti, ele faz o gol, ele olha pra baixo e vê, pô, já passei por isso, entendeu? Eu tô num nível maior. Ele tá no nível 9 da carreira dele. No nível 7 já não incomoda mais ele, já tá normal pra ele. Então, o desconforto nunca matou ninguém. Ninguém nunca morreu por desconforto. Mas o desconforto mata ideias, investimentos, pensamentos, opiniões. Então, é muito importante a gente saber lidar com o desconforto e com o medo, né? Saber que se tu vence uma etapa, tu vai chegar na outra etapa. Se tu vence o medo e aprende a lidar com o medo, tu vai estar na outra etapa, ter desconforto. Mas é importante tu saber que para tu evoluir, tu tem que estar fora dessa zona de conforto. Tu só consegue evoluir estando fora dela. O ser humano é um ser de hábitos, né? Então, se tu quer criar um novo hábito para ser uma pessoa melhor, tu quer acordar mais cedo, 1 hora mais cedo, tu vai estar desconfortável em acordar 1 hora mais cedo. Tu vai, tá com sono, tu vai estar cansado, tu vai ver 1000 desculpas para não acordar mais cedo. Mas se tu pegar e acordar cedo, ficar desconfortável, tu vai vencer isso e não vai ser mais desconforto, entendeu? Agora eu vou puxar uma cordinha lá que eu comentei no meio do vídeo, no início do vídeo, que foi sobre arriscar. E quem é jovem tem que arriscar, mesmo com medo, mesmo com insegurança, mesmo com essas coisas que eu falei ao decorrer do vídeo. Quer arriscar com 30 anos, é diferente, tu vai ter filho, tu vai ter despesa. Eu não tenho despesa nenhuma para pagar. Então, se eu tiver dinheiro, tiver condições, tiver coragem e vencer meus medos, sair da minha zona de conforto e eu arriscar e dar tudo errado, tá tudo bem também, porque não vai mudar nada na minha vida, entendeu? Eu tenho 17 anos, tenho muito para correr ainda e o não eu já tenho, entendeu? É meio que isso que eu quero dizer. O não eu já tenho. E agora, se der certo? E se der certo? Esses dias eu tava vendo um podcast do Luciano Hang, que é o dono da Van, e ele comentou que trabalhava num lugar que ganhava um salário de R$1.200 por aí, só que o pai dele era muito trabalhador, sabe? E era difícil as coisas na casa dele. Então o pai dele falava, pô, fica aí, filho, arruma um trabalho bom, daqui a pouco vai ter um carro bom, vai ter uma casa nova, fica aí nesse emprego, tá recebendo bem. Ele queria arriscar. Se ele tivesse confortável onde ele estava, ele nunca iria ter tantas lojas que ele tem espalhadas pelo Brasil, ele não seria bilionário, não sei se é bilionário ou milionário, enfim, não seria tão bem sucedido como ele é hoje. Então esses foram meus pensamentos, minhas reflexões. Tô muito feliz de postar mais um vídeo aqui no canal, algo que pra mim era impossível um tempo atrás. E não sei se esse vídeo te ajudou a refletir, a pensar de outra forma ou até te encorajar. Esse que é o intuito dos meus vídeos. É isso, muito obrigado pela atenção.